Olá, eu sou o James Francisco. E eu sou Vanessa Morrone. E você está conosco na 7ª temporada do nosso podcast Sala de Enfermagem, produzido pelo Corém São Paulo. E com ele você aprende temas essenciais da nossa profissão, fortalecendo e valorizando a categoria da enfermagem. E é claro, todos os nossos episódios estão gravados nas nossas plataformas digitais. Então aproveita para seguir o Corém São Paulo em todas as nossas redes sociais. E aqui, você já sabe, as portas do nosso Sala de Enfermagem estão abertas para você. A violência contra crianças e adolescentes é uma realidade que atravessa famílias, escolas e, claro, todos os profissionais de enfermagem. Lidar com violência em todos os cenários da assistência faz parte do nosso dia a dia. E pensar nesse processo da violência hoje é justamente discutir em que níveis de atenção à saúde nós temos isso incutido na nossa sociedade. E cada vez mais se tornam vítimas aqueles que estão na linha de frente, profissionais de enfermagem, e aí quando nós falamos de população vulnerável, as crianças e os idosos, que tem aumentado cada vez mais na nossa sociedade. Portanto, esse é um tema que diz diretamente ligado à enfermagem, porque é o nosso dia a dia atender a sociedade. E para essa conversa tão importante, né, James? Convidamos aqui a doutora Jéssica Irineu, que é enfermeira, perita criminal, especialista em enfermagem forense, e também a vereadora Ana Carolina Oliveira, que transformou uma das maiores tragédias que uma mãe pôde vivenciar em um propósito social. Então sejam muito bem-vindas. Obrigada. Eu quem agradeço o convite. Bom, esse é um tema que eu tenho absoluta certeza que a enfermagem forense, uma mãe que tem uma batalha diária, né, para fazer com que as nossas crianças estejam protegidas, vão contribuir muito para a enfermagem. Lembrando que a nossa profissão é formada por 86% de mulheres, Sim. Das quais 70% são negras, periféricas e convivem com este ambiente, né, no seu dia a dia. E é claro, a grande maioria delas são arrimos de família. São mulheres que levam o pão diariamente à mesa das suas famílias. Então, trazer esse tema para a discussão hoje do nosso podcast é um tema que, para nós, enquanto Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, faz toda a diferença para estar ajudando aos nossos profissionais. E aí, quando a gente pensa nesse contexto, a Lei 14.811 de 2024 institui medidas de proteção à criança e ao adolescente e prevê a nossa Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e à Exploração Sexual. Para quem ainda não conhece essa lei, o que ela representa, Ana Carolina e Jéssica, e quais são os principais avanços que nós podemos, enquanto sociedade, termos com a aplicação dessa lei? Eu posso começar? Por favor. Primeiro, obrigada pela oportunidade de vocês trazerem um tema tão importante para cá. Porque quando a gente dá luz para um tema que tem sido tão invisível, isso já mostra a ação que o Corém quer perante a esse tema. Então, falando de leis, isso é um avanço muito grande, é um avanço importante. E a gente precisa ter claro que, assim, não é também sobre a lei, né? Quando a gente fala sobre a criação da lei, a gente fala sobre esse avanço, mas a gente tem que falar sobre a verdadeira aplicação desta lei. Onde ela se enquadra, onde a gente aplica, onde ela vai se encaixar no âmbito de uma denúncia, quando o enfermeiro recebe uma criança, ou outros temas também, como você falou, os idosos que têm sido grandes vítimas desse tipo de violência. Então, trazer esta responsabilidade do conhecimento, da informação, para saber onde ela verdadeiramente vai se encaixar e ela seja efetivada. Porque eu acho que o problema do nosso país hoje não é a criação de mais leis, não são mais coisas que envolvem, é realmente fazer as que existem, que elas sejam aplicadas efetivamente, cada um nos seus temas. Exatamente. Eu quero agradecer também a vocês, também a vereadora, ao Corém, por essa participação, que é muito importante para a gente, enfermagem forense, que é um tema muito falado, mas ainda pouco visto, né? Pouco visto, eu digo, pela política também, pela área jurídica. Eu, como enfermeira, hoje eu atuo, luto pela enfermagem forense, porque esse é o intuito meu e de uma outra colega minha amiga, a enfermeira Melissa, para colocar a enfermagem forense funcionando, né, como a vereadora disse. Lei já existe, bastante leis, a gente precisa ver isso acontecendo. E que, de fato, já aconteceu muitos casos em que talvez a gente
poderia ter já uma prevenção. Eu vi um pouquinho do Instagram da vereadora e esse também é o meu intuito com a enfermagem forense. É prevenir antes que aconteça. Exato. E a enfermagem forense hoje, ela dentro de uma UBS, como eu já tive atuação em UBS, Programa de Saúde da Família, enfim, eu vejo que seria primordial a gente vir nessa parte preventiva, Sim. né? E com esse atendimento que a gente tem um acompanhamento com a comunidade e consegue ter posso dizer que até um tete-a-tete mais familiar e conseguimos ter esse olhar talvez diferenciado. O que eu vejo hoje no nosso estado, e não só no nosso estado, no nosso país, como enfermeira, enfermeira forense é que não existe uma preparação de funcionários capacitados dentro dessas unidades, dentro dos hospitais, para ter esse olhar forense, tá? Porque a gente sabe que a enfermagem ela já é vista como acolhimento. Hoje, qualquer pessoa que entra dentro de um local, um hospital, uma UPA, já vem para o enfermeiro. E muitas das vezes passa desapercebido. Eu posso falar isso com propriedade porque eu tenho questionamentos hoje que eu fiz estágios lá atrás e que eu falo, poxa, aquela criança estava sofrendo algum abuso. E hoje, com a minha capacitação, eu consigo enxergar aquilo, mas antes não. Então, eu não vejo a preparação desses profissionais. E poderia até generalizar um pouco, não só dos profissionais enfermeiros, porque eu acredito que dentro de um hospital ou numa OBS... Profissional da saúde, né? É uma equipe multidisciplinar, então a gente precisava de que todos esses profissionais tivessem esse olhar. Então, lei existe, a gente já tem muitas leis para ter esse suporte todo, a gente só precisava fazer isso funcionar na prática. Mas já E quando que vocês... a gente trabalha com a prevenção, a gente não precisa ficar explorando tantas outras políticas públicas, Exatamente. porque a gente evitou para que não chegasse no caso extremo. E aí, Ana, você traz um ponto fundamental. A lei, ela precisa fazer com que haja ação, né? E você, enquanto a legisladora, né, estando ali numa casa de leis e que certamente tem contribuído bastante para fazer com que não só essa, mas tantas outras possam estar em atuação, como é a sensação desse legislador que está lá no seu dia a dia, fazendo o posicionamento político, fazendo a defesa daquilo que você acredita, né? Transformando uma dor em realidade. Qual é o sentimento do legislador para fazer com que tudo isso se torne realidade para toda a nossa sociedade? Olha, é de gratidão. Quando você consegue essa aprovação, quando você consegue essa efetivação e vê que aquilo que você planejou pensando em tantas pessoas está acontecendo. Porém, existem passos antes que são os desafios. Quando você está aqui na maior Câmara Municipal da América Latina, eu não faço nada sozinha. Então, eu posso ter a melhor ideia, o melhor projeto, eu dependo de outras 54 pessoas também que estejam comigo, que aprovem, que assinem, que votem. Então, todo o trabalho é feito em conjunto. Mas eu tenho que confessar que diante das minhas causas, das minhas pautas, e não é sobre a minha história, né? Quando você fala de proteção, de violência, de abuso sexual em relação a uma criança, isso de uma certa forma traz uma comoção maior, um acolhimento maior. Então, todos os projetos que hoje eu tenho dentro da Câmara, eu não tive nenhum que a pessoa fale assim, eu não voto nesse projeto porque eu não concordo com isso. Então, é unânime. Então, quando você fala sobre proteção à criança, não tem lado político, criança não tem partido político, criança não tem cor, cara, cheiro, classe social. O abuso ele acontece em todos os lugares. Então, quando você aprova uma lei, você não aprova por uma minoria. Você aprova por uma população que realmente precisa daquilo. Então, eu confesso que quando há essa aprovação é extremamente gratificante. E aí eu já vou puxar o gancho do que a Ana Carolina trouxe agora, né, da violência sexual contra crianças e adolescentes, que ainda é amplamente subnotificado. Eu também, como enfermeira de estratégia de saúde da família, já tive vários casos que em consulta de enfermagem a gente consegue identificar numa visita domiciliar, em relatos da família, em relatos de vizinhos, mas ainda é subnotificada, né, Jéssica? E muitas vezes dentro do próprio ambiente familiar, como a gente falou. Então, eu queria que vocês duas pudessem trazer a Jéssica no olhar da enfermeira, a Ana Carolina no olhar desse papel social, né, e de todas essas batalhas aí na questão do legislativo. Quais são os sinais de alarme, né, de alerta que a família ou as pessoas que convivem com crianças e adolescentes devem conhecer para identificar essas possíveis situações aí no ambiente do dia a dia, da rotina da família? Bom, o que eu vejo hoje nos casos que eu atuo,
Para que vocês entendam um pouco melhor, eu já atuo diretamente para a Justiça, Uhum. né? Já fui confrontada muito pelo MP, Ministério Público, porque uma enfermeira, perita criminal, como assim? Oficiaram até o Corém para questionarem sobre a minha atuação, mas eu fui muito curiosa nessa área e também na área do direito eu consegui fazer uma junção entre a saúde e o direito que virou a minha paixão. Por que que eu comecei a atuar em crimes sexuais, para que vocês entendam um pouco, em crimes sexuais, em violência doméstica e morte suspeita? Eu vim um pouquinho na contramão de falsas acusações, mas eu quis atuar em crimes sexuais porque eu já fui uma vítima de abuso sexual na minha infância. E falando dessa questão de atendimento hoje, eu vejo que muitos profissionais de saúde, eles são sim capacitados. Eu até brinco que quando eu faço algum trabalho, alguém sempre vem me perguntar, mas doutora, como que você está trabalhando nessa área? O que eu tenho que fazer? Enfim, muitas pessoas já têm até esse olhar forense nesse tipo de atendimento. Mas o que falta hoje, o que eu vejo dentro dos hospitais, a gente também tem um projeto dentro da Delegacia da Mulher também para a gente inserir, para já coletar vestígios ali, para já servir para a justiça, porque esse é o intuito da enfermagem forense. A gente não é apenas um enfermeiro que está ali, que chegou um paciente e faz aquele acolhimento. Nós estamos ali para pensar numa forma jurídica. O que aqui, nesse momento, se essa criança está sofrendo um abuso, o que a gente já pode ter para servir para a justiça, para que lá na frente, de fato, já tenha as provas aqui. Porque passou pela gente. A gente pode coletar esses vestígios, já preservar aqui, até mesmo antes de chegar no IML. Né? Então, hoje, o que eu vejo primordial, o que falta é protocolos. Nós não temos protocolos de atendimento e nem profissionais capacitados hoje dentro das unidades, ou até mesmo vagas para enfermeiro forense. Quando as pessoas me perguntam hoje o que está muito grande que eu vejo nas redes sociais ou até na mídia, é de falar do enfermeiro ele atuando na parte judicial como assistente técnico. Que estão falando hoje em dia muito da perícia em várias profissões. Mas a enfermagem forense baseada dentro dos hospitais, para a gente colocar uma forma mais geral, ela não tem um protocolo. Né? E se a gente, além disso, tendo esse protocolo, acredito que seria muito mais fácil de ter algum tipo de identificação, ou até mesmo quando você suspeitar, independente se for uma suspeita ou não, eu já consigo coletar algum material que vai servir futuramente para a justiça, né? Hoje a gente tem aí sistemas que, querendo ou não, a gente já coloca o prontuário lá e é universal, a gente já tem que fica uma base para a UPA, para a UBS, para hospitais, então já tem aquele olhar diferenciado. E o que hoje uma criança, que eu vejo que ela traz, com esses processos que eu atuo, quando seja ele uma falsa acusação, ou seja ele, vamos falar mesmo de uma acusação, de uma coisa verdadeira. A criança, ela demonstra medo, a questão escolar dela já não é mais a mesma, o andamento escolar. A parte psicológica, são pequenos detalhes que muitas das vezes, eu acredito que como pais, que eu também sou mãe, ou posso até olhar hoje como meus pais na época não conseguiram enxergar. Eu até estava conversando com a minha amiga Melissa, que na época que eu sofri o abuso, eu tenho um pouco de memória fotográfica, mas eu tenho um pouco de memória de lembrança de que eu tentei falar para alguém, e talvez ninguém acreditou no que eu estava falando. Ou talvez eu dei algum sinal me tocando, eu lembro de alguma tia ter visto eu me tocando, então eu dei algum sinal que poderia ter aquela alerta, mas vamos colocar aí que antigamente a gente não tinha tanto exposto isso, né, nas redes sociais, não era tão falado, acesso, né? Porque se hoje eu converso com alguns clientes e quando vão falar comigo, muitas mulheres já falam, eu também sofri abuso, e eu começo a olhar e falo, meu Deus do céu, quanta gente, como que faz para parar isso? E até mesmo com essa exposição que a gente tem hoje de ser um tema tão falado, ainda continua crescendo. Por quê? A gente também tem muito aí essa questão de falsas acusações, a gente também ainda falta, principalmente, que ao meu ver, não é só porque eu sou uma enfermeira forense, é profissionais capacitados. Hoje eu estou com um processo recente que eu fiquei até um pouco abismada, porque eu já vi o Ministério Público questionando por pouca coisa, assim, e com conselho tutelar. Uma foto de um senhor que estava dando alguma coisa para uma criança e aquela mulher veio para a mente dela de que aquele senhor estava dando aquilo para a criança para comprar ela, para se encontrar com ela e ela sofreu um abuso. Pronto, só foi isso daí a fala, foi para o Ministério Público já pediu a prisão preventiva. Sim. Até que fosse a investigação. Entrou a Jéssica com a perícia, conseguimos aí com a defesa provar tudo que tinha acontecido naquele dia. Então, consegui pegar o histórico escolar da criança, se ela tinha ido para a escola, bater os horários, enfim, a perícia entrou para demonstrar isso. Mas vamos colocar agora. Eu estou com uma criança que ela está com uma medida protetiva hoje contra o pai, a mãe, só que o pai, a defesa está vindo, colocando que a mãe está louca,
porque agora entra muito a questão de alienação parental, então que a mãe está louca, a defesa está trabalhando muito bem, né, com esse, mostrando mais para a justiça o foco na mãe, esquecendo a criança. Eu tô quase falando assim, gente, vamos focar na criança, pai e mãe se está brigando, ou o que seja, é para depois, aqui a criança está aqui, ela está vulnerável. E está nítido, nós temos hoje acompanhamento com pediatra já diagnosticando que essa criança está sofrendo abuso. Nós temos acompanhamento psicológico de que essa criança está sofrendo abuso. Ela já confessou. Tem vídeo da mãe que não está induzindo a criança em nenhum momento. A criança está espontaneamente falando o que o papai fez, que estava com uma outra priminha, contando toda a história. E ainda assim está para revogar a medida protetiva para que essa criança possa ver o pai de novo. E aí eu vou aproveitar essa fala da Jéssica e trazer para a vereadora Ana e perguntar para você. Eu sei que o vereador é aquele que recebe a comunidade, né? E eu tenho absoluta certeza que pelas suas causas, pelas suas bandeiras, pessoas batem a sua porta, né, diariamente no seu gabinete, buscando esse apoio e essa ajuda, né, no momento de desespero. É exatamente isso. Eu estou há 1 ano e meio de mandato, né? E já são mais de 1.200 casos já dentro do meu gabinete. Fora os relatos que eu recebo na minha rede social e acabo encaminhando para dar um suporte, sendo que nem dentro da minha rede social eu consigo dar conta e muitas vezes ver todas as mensagens que chegam ali. Mas isso realmente é um número alarmante, é um número que cresceu demais e a gente precisa realmente fazer essa análise se esses números aumentaram exponencialmente ou se hoje, quando a gente traz um holofote para o tema, as pessoas estão tendo essa coragem de fazer a denúncia. E pegando um gancho da sua outra pergunta, é assim, a mudança de comportamento, ele é o primeiro sinal fatal. Ele vai acontecer uma mudança de comportamento, seja para um mau desempenho, ou seja para um alto desempenho. Porque muitas crianças hoje que têm esse abuso, que 70% desses abusos, quase 70% acontecem dentro da própria casa, e muitas vezes a escola é o único lugar de fuga, o único lugar de proteção, o único lugar que ela encontra, fala assim, não, aqui eu tenho paz. Então tem muitas crianças que tinham uma nota baixa ou mediana, e elas vão para um hype assim, muito grande. Fazer um hiperfoco. Então ela se dedica tanto ali, porque ali é o momento onde ela consegue esquecer aquilo que ela passa. Então isso é importante, e a partir do momento que o que a Jéssica falou, que você desacredita todo um histórico do que essa criança falou, muitas vezes eu como vítima, óbvio que de uma história completamente diferente, a gente não é ouvido. As vítimas hoje, você fala sobre o crime, você fala sobre justiça, mas você não fala sobre a vítima. O que aquela vítima precisa, como ela vai lidar, como ela vai fazer. Muitas pessoas errando nessas tratativas de eu não estou acreditando. Criança nenhuma inventa um abuso sexual. Uma criança que vive uma infância plena, ela não sabe nem o que é um abuso. Ela pode sim ter a curiosidade dos meninos com as meninas, eu quero, mas você tem pênis, eu tenho vulva, e isso é uma curiosidade que vai existir. Natural, isso não é um abuso, isso é infância. E a gente não pode confundir a infância. Agora, quando ela tem gestos obscenos, quando ela começa a ter essa mudança, ela se sentir atraída, ou ela querer fazer, ou até uma criança, propriamente com os seus 6, 7 anos, começar uma masturbação, tá errado e isso precisa ser visto. Só que essas crianças hoje não estão tendo voz. A justiça está descredibilizando todo esse histórico, todo esse relato e fazendo com que a criança muitas vezes volte para o seu abusador. Realmente são cenários difíceis, né, de lidar. Assustadores. E você trouxe um ponto fundamental. A capacitação das pessoas que fazem esse acolhimento, né? E nós temos 2 cenários. O cenário da enfermagem, aqui nós temos a Jéssica, que foi auxiliar de enfermagem, técnica de enfermagem, hoje é enfermeira, atua nessa área e ela já traz toda, na sua fala, a expertise que ela tem e mostra justamente o quanto é importante o profissional de enfermagem ter esse olhar acolhedor, né? E do outro lado nós temos
a vereadora que traz que em 1 ano e meio de mandato são mais de 1.200 casos. São, além de todos os relatos colocados nas redes sociais. E eu acredito que é justamente isso, vereador. Quando você traz a oportunidade das pessoas se manifestarem, elas realmente se colocam buscando ajuda, né? Elas querem realmente que uma voz fale por elas. Porque é muito mais forte para a sociedade quando a sua voz, que foi eleita, que foi colocada para defender essa bandeira, se posiciona, se coloca como uma defensora e uma pessoa que está para ajudar, do que aquela criança frágil ou muitas vezes uma mãe que tenta buscar ajuda e não consegue. Portanto, eu quero dizer aqui para a Jéssica, enquanto conselheiro federal, né, estando ali no plenário do Conselho Federal de Enfermagem, a questão da enfermagem forense é um ponto muito importante hoje dentro do Conselho. Nós temos uma comissão nacional que atua para fazer essa enfermagem forense ganhar corpo. Temos hoje um questionário que foi aprovado pelo plenário do Conselho Federal de Enfermagem para que a enfermagem forense possa atuar. Eu tive a oportunidade de ir até Gainesville, nos Estados Unidos, conhecer a Universidade da Flórida, onde nós temos lá as práticas avançadas em enfermagem. A enfermagem forense é, né, um dos pontos que se tem de atuação do enfermeiro. E aí aqui, desde já, mesmo tendo uma atuação local, mas eu vejo que a atuação da Ana Carolina pode nos ajudar bastante nisso, né? Nós temos buscado cada vez mais a participação do enfermeiro nesse âmbito da enfermagem forense. E para algumas pessoas, o enfermeiro forense é aquele que está só lá no IML para ajudar na autópsia, né? A falta de conhecimento muitas vezes leva justamente a essa percepção. E aí a figura do legislador pode nos ajudar justamente a fortalecer isso, dizendo, olha, nós precisamos colocar dentro das unidades de saúde um profissional que possa, né, fazer a diferença nesse atendimento. Porque, infelizmente, nos nossos quadros funcionais, sejam de instituições públicas ou privadas, né, nós não temos a figura do enfermeiro forense, né? Então, a gente pode começar por São Paulo, exatamente, vamos fazer e aí, construir. E graças a Deus projeto. nós damos... Você fica falando na minha cabeça, já vai pensando aqui como é que eu vou formatar esse projeto para fazer graças com a que Deus ele nós aconteça. damos mãos... Ele já está pronto. Em instituições de tamanho superlativo, né? Você está na maior Câmara da América Latina, nós estamos no maior conselho de classe regional, né, de uma profissão regulamentada que é a enfermagem. E a Ana Carolina Oliveira e o Corém já estão parceiros por Exatamente, várias outras né? demandas e a gente pode construir então, isso juntos. Jéssica, eu estou vendo que esse podcast, além de trazer informação, ele vai trazer grandes vitórias para a enfermagem forense, não é isso, Vanessa? Com certeza. E olha que bacana, né? A gente vê o encontro realmente, né, James, é o que a gente preza aqui no Conselho, no Corém São Paulo, da sociedade, né, na representação política de uma pessoa que abriu as portas para a gente lá no Legislativo. A gente sabe o quanto que a enfermagem forense não... Temos, inclusive, numa outra temporada, né, um podcast só falando da atuação do enfermeiro forense, mas hoje a gente está no âmbito... E a Melissa, que bem citada, já participou com a gente também. Isso, a Melissa já tá lá com a gente. Então, assim, a gente quer trazer a visibilidade para uma área que talvez... a enfermagem mesmo não conhece. Não conhece. Então, a gente quer começar do nosso próprio, né, dos nossos pares, para que a gente possa levar... A gente tem que começar dentro para ampliar isso. A gente precisa fazer que esse conhecimento chegue... aquela velho ditado, né? A lição de casa precisa começar dentro da nossa casa. Seja dentro do Corém, seja dentro da nossa casa na proteção com os nossos filhos. Exato. Então, como que eu... Ana Carolina hoje, porque antes de eu estar vereadora, eu sou mãe, eu sou uma cidadã. Exato. E é esse lugar que hoje eu tenho batido muito nessa tecla, né? E as pessoas acham que isso é sobre política e não tem nada a ver com política. Nós precisamos sim de muitas políticas públicas, nós precisamos de várias frentes, várias atuações, muitas coisas para melhorarem. Mas o que a gente, enquanto cidadão civil, enquanto CPF, né? Não dá nem para dizer sobre endereço, porque endereço as pessoas podem morar no mesmo. Mas enquanto CPF, eu enquanto pessoa física, o que eu posso fazer para fazer a minha contribuição? Porque quando você pega uma família que tem um abuso dentro de casa, o poder público não entrou dentro dessa casa para fazer o abuso. Ele vai atuar depois. E é isso que a gente precisa trabalhar. Já aconteceu, né? A autorresponsabilidade. Qual é a autorresponsabilidade? Se eu tô vendo, se eu tô desconfiando, qual que é o papel que eu preciso exercer depois disso? Eu desconfiei, eu não preciso ter vestígios. E as esse denúncias, é muito... né? A gente pega um caso recente que teve. Quando você pega aquela criança que foi abusada dentro do clube de futebol aqui. Sim.
E a mãe viu os vestígios, só que a criança estava tomando banho e aqueles vestígios literalmente podem ter ido pelo ralo. Quando essa criança foi para a perícia, nem todo abuso é uma penetração. Exato. Essa criança foi para a perícia e não houve constatação de abuso. Quer dizer, esse abusador, de fato, vai continuar abusando, porque ele não vai ser acusado. Então, eu não digo que é só na enfermagem, só eu enquanto legisladora. A gente precisa ter esse conhecimento em todas as profissões. Hoje, a minha maior demanda é prestar assistência jurídica para outros advogados dessas vítimas, que eles não sabem como fazer, fazem de forma errada, entram numa lei de alienação parental, devolvem para os seus abusadores. Então, os profissionais que podem lidar com isso, seja da educação, seja da saúde, seja do direito, em qualquer âmbito, precisa procurar uma especialização. Com certeza. Precisa procurar esse conhecimento. Então, é responsabilidade nossa. Por isso que hoje também, fazendo uma propaganda aqui, o meu projeto Silêncio que Grita, que é de prevenção e conscientização ao abuso, eu tenho um treinamento gratuito, se você quiser saber. Olha que legal. A questão do básico. O que eu posso fazer? Óbvio que eu tenho trabalhado para aprimorar isso e a gente vai muito além, tenho estudado, tenho feito pós-graduação sobre isso, para que eu realmente possa levar essa informação. Só que assim, o que eu posso aprender hoje dentro da minha casa, com os meus filhos? Porque essa informação vai começar dentro da minha casa. Não adianta eu fazer um monte de lei e eu estou deixando de dar informação dentro da minha casa, onde é o princípio básico. Exatamente. E isso vale para tudo, né? Não só pro abuso. Olha, eu gosto de episódio de podcast assim, que o bate-papo ele já Ele já extrapola a pergunta e já vem a resposta que a gente ia perguntar. E aí, já que você disse que já está pensando no projeto de lei para enfermagem forense, eu vou lhe dizer que já que você também tem um projeto, né? Silêncio que Grita, e que você traz a capacidade de levar a capacitação, a educação permanente, não só, né, para profissionais, mas para a sociedade, aqui em nome do nosso presidente Sérgio Cleto e da gestão 2024-2026, representada pela conselheira Vanessa, o nosso papel enquanto conselho de classe também, né, é fomentar o conhecimento à sociedade. Exato. E desde já deixamos os canais do Conselho Regional de Enfermagem à disposição para que possamos levar também, junto com a vereadora, essas ações, porque elas facilitam, né, a capacitação. E nós sempre frisamos aos profissionais de enfermagem... O Silêncio que Grita pode ser esse, né, parceiro de com levar. Exato. Porque, assim, muitas vezes você está aqui em São Paulo, existem bairros, existem profissionais, existem... E assim, existem profissionais e profissionais. Quantas vezes a gente não viu o erro no enfermeiro de ser essa pessoa que a gente está falando aqui agora? Exato. Então, a gente precisa mostrar também para eles o seguinte: estamos de olho, o Corém está de olho, o Corém não admite, o Corém não aceita. Exato. Porque quantas vezes a gente pega profissionais da educação, foi pego, desconfiaram ou foi pego? Foi afastado. Não, opa, não é só um afastamento. Exato. O abusador ele não faz uma única vítima. Então são muitas frentes aqui que a gente ficaria dias gravando, e uma das vários coisas, episódios. Com certeza. E uma das coisas que faz parte até do nosso preceito ético, né? Enquanto enfermeiro, é o dever da gente levar a informação para a sociedade, proteger a comunidade, a sociedade. E é isso um papel, né, de cidadão, como a Ana trouxe aqui, que é extremamente importante. E só um adendo, James, a gente, o ano passado, quando começou o projeto do DIU aqui no Corém São Paulo, então a gente, né, tem um grupo de enfermeiros que passa, né, foi capacitado para a implantação do DIU em várias regiões, e a primeira foi Santo André, que é a minha cidade. E o que nos chamou a atenção na entrevista, na pré-consulta de enfermagem, onde a gente fazia, né, o levantamento do histórico dessas mulheres, dessas pessoas com útero, que elas trouxeram de 100 mulheres, 40 tinham sofrido abuso na infância e na adolescência. E dentre elas, quase que 100% foi dentro da própria casa, o tio, o pai, o irmão, um amigo. E isso nos chamou já um alerta lá atrás. Então, não é algo tão simples. Isso tem permeado a sociedade, é o que a gente falou. O holofote, acho que chegou e a voz veio através, talvez, desse acesso à informação. E eu vou mais longe. É que a gente não sai perguntando: você já foi abusado? Você já foi abusado? Por exemplo, eu estava com ela aqui fora, nunca poderia imaginar, porque o abusado e o abusador, ele não tem cara, ele não tem cor, ele não tem nada. Então, crachá, né? E eu vou falar,
nessa jornada hoje, falando disso, pode ter certeza que a maioria das pessoas que você conhece, é que ninguém vai te falar, Exato. mas você convive com mais pessoas abusadas do que você imagina. E isso é realmente, durante o processo da entrevista com essas mulheres, a gente não perguntava se você foi abusada, né? Mas assim, mas porque, principalmente as O queixas... acolhimento traz a segurança para poder dizer. segurança. Olha, eu não gosto de ter relações sexuais porque lá na minha infância eu tive. E aí elas começaram a trazer resgates de E os memórias. traumas. Os traumas, exatamente. Então, olha como isso vem muito de encontro ao que a gente Esbarra viveu. todas as profissões. E às vezes é como vocês estão falando, é coisas que vai por anos. Por exemplo, eu entrei na área da perícia, caí na área dos crimes sexuais e até então ninguém sabia do que tinha acontecido comigo. Eu não tinha coragem, até mesmo porque eu falava, se ninguém acredita nos meus próprios... As pessoas que estão ali, que eu estou trabalhando, estão vendo que ninguém acredita, ninguém vai acreditar que hoje, a Jéssica aqui falando, ela vai se recordar de algo que aconteceu há tantos anos lá atrás. E fica marcado. Eu acho que da mesma forma, eu trabalho muito sobre falsas memórias, e da mesma forma que a gente tem memórias que marcam a nossa infância, que a gente fala, por exemplo, eu tenho na minha infância memória eu brincando com meu irmão no prezinho, eu lembro nitidamente do brinquedo. Então, assim, do mesmo jeito que você tem as memórias boas, aquelas que também foram ruins, elas ficam dentro da gente. E eu só consegui colocar isso pra fora quando chegou até a mim um processo que me deu o gatilho de tudo que eu tinha vivenciado. Porque até então eu falo pro pessoal, tava numa caixinha, e era ali, no não precisava mexer porque ninguém ia... Tava ali no cantinho, só que isso me atrapalhou como traumas. Eu nunca fui uma menina, eu fui medrosa em ter um primeiro relacionamento. Eu sempre andava, eu tinha um uniforme escolar, que era uma camiseta, não era um tecido tão forte na época, mas eu colocava 2 tops porque eu tinha medo de alguém me olhar e só, sabe, de ter algum tipo de desejo. E aí quando chegou até a mim esse processo que me deu aquele gatilho, que aí eu tive que trabalhar isso em mim. Parar, agora não dá pra você mais mexer com o processo. Agora não é sobre o outro, é sobre você. Para que você possa cuidar do outro. Então hoje eu consigo falar isso sem me trazer algum tipo de trauma. Hoje eu sou uma pessoa que eu posso dizer que eu sou curada. Não preciso hoje da justiça, mas eu quero fazer justiça por outras pessoas para que isso não aconteça. Jéssica, eu vou falar uma coisa pra você e até pra quem tá assistindo, que vai assistir esse episódio. O que é importante? Muitas pessoas, assim como eu passei por uma tragédia, por um trauma, querem transformar isso. Então, eu vou transformar isso, eu vou ajudar outras pessoas, eu vou pegar o que me aconteceu e vou ajudar outras pessoas. Só que as pessoas precisam ter muita consciência que ao ajudar o outro, quem precisa ser ajudado primeiro é você. Você precisa ser acolhido, você precisa se curar, porque você... com aquela dor latente, com aquele trauma, com aquela ferida, você não ajuda ninguém. Inclusive, você não tem ferramentas, não encontra ferramentas para ajudar aquele trauma que às vezes pode ser o mesmo que o seu, ou não, ou um trauma diferente. Eu não sou uma criança que fui abusada, pelo menos não tenho essa memória, eu acho que já trabalhei bastante nisso, se tivesse uma memória aqui escondida, ela já teria sido acessada, não tenho. Mas até hoje, para poder ajudar pessoas na minha história, se eu não tivesse feito o meu autocuidado, ter conseguido falar, elaborar tudo que me aconteceu, eu não seria essa pessoa hoje aqui falando por tantas pessoas. Exato. Então isso que você falou é fundamental. Aí eu tive que voltar uns passos, cuidar de mim, cuidar daquela criança ferida. Curei daquela criança, hoje eu quero transformar o que me aconteceu, porque não é o que te aconteceu, é o que você fez com aquilo que te aconteceu. Exatamente. E hoje eu não só atuo com a acusação, hoje eu atuo também com falsas acusações. Porque eu consigo hoje ter não só o conhecimento técnico, mas eu também consigo ter esse olhar que talvez muitas pessoas, quando sabem da minha história, que são poucas, hoje eu estou revelando aqui para vocês também em primeira mão. Eu fiz um livro que eu lancei há pouco tempo, que eu conto um pouquinho da minha história de mulheres na perícia. Foi lançado agora semana passada. Mas hoje eu consigo, e às vezes as pessoas falam assim para mim, mas como que aconteceu isso com você e você consegue atuar com isso? Aí eu falo, porque hoje eu já sou curada. Que bom! Esse certamente vai render outros episódios. Mas como nós temos tempo, né, para encerrar... mudo de roupa e a gente faz outro episódio. Fique tranquila que você... Ficaria aqui, tranquilamente. Com tantos elos que nós já deixamos aqui nesse episódio firmados entre o Corém São Paulo e o gabinete da vereadora Ana Carolina, nós teremos certamente
a participação em outros episódios para voltar e trazer novidades à nossa sociedade. Então, para encerrar, eu gostaria que cada um de vocês trouxesse uma palavra aos nossos ouvintes, aos nossos profissionais de enfermagem que estarão partilhando do conhecimento desse podcast. Bora, Jéssica. Bom, Bom, hoje eu gostaria de agradecer a oportunidade pelo Corém, por estar aqui também. E gostaria de enfatizar a você que é um enfermeiro, a um auxiliar, a um técnico, que o nosso olhar hoje ele pode ir além daquilo que a gente já tem dentro de uma unidade de saúde, seja qual for, não só um olhar de acolhimento. A enfermagem forense ela veio para fazer justiça, para ela coletar vestígios, para ela trazer provas que vai auxiliar lá na frente e também, principalmente, o meu olhar que eu vejo hoje a enfermagem forense é para prevenir. Então, se a gente tiver hoje protocolos sendo aplicados dentro dessas áreas, tendo essas medidas, tendo esse olhar diferenciado forense mesmo, para essas vítimas, sejam mesmo crimes sexuais, violência doméstica, que seja o tipo de crime, se a gente tiver esse olhar e ter essa base de protocolos de atendimento, com certeza a gente vai fazer muito mais justiças e vamos conseguir não só a questão de olhar lá na frente, porque muitas das vezes a gente quer olhar só na questão de vou fazer justiça, vou conseguir deixar de fato algo coletado aqui para que lá na frente não venha um feminicídio, não venha uma morte de uma criança, ou uma medida protetiva revogada, enfim, é um olhar de que ali também a gente está protegendo um ser humano, que lá na frente poderia acontecer coisas bem piores, mas pelo nosso olhar diferenciado forense e na nossa capacitação, a gente pode fazer toda a diferença no local. Com certeza. Ana? Uau, depois dessa. Fica nada. Mas eu quero agradecer mais uma vez a essa parceria do Corém com Ana Carolina Oliveira, mostrar a importância dessa conexão, porque quando a gente entende que as vidas importam, e não são só as vidas que estão sendo tratadas, a vida do enfermeiro também importa. Muitas vezes o enfermeiro é aquela pessoa ferida que está recebendo alguém, que está recebendo uma vida ali que nem ele mesmo está conseguindo tratar, mas que ele dá a vida dele naquele momento para transformar outras vidas. Então o respeito, o olhar de vocês hoje para esse tema mostra quem vocês são ocupando esse lugar na sociedade, ocupando tantos lugares que importam em cada pedacinho que vocês podem ter certeza. Às vezes vocês passam despercebidos, mas vocês fazem total diferença na vida de uma pessoa muito antes de um médico chegar. Então quero que vocês saibam dessa nossa parceria. Estamos juntos, não só na proteção à infância, mas na proteção de todo e qualquer ser humano, porque aqui as vidas importam. Muito obrigada, gente. Doutora Jéssica Irineu, vereadora Ana Carolina Oliveira, muito obrigado pelo bate-papo. Muito obrigado pelas contribuições para a enfermagem não só paulista, para a enfermagem brasileira e quiçá para a enfermagem internacional que também vai assistir o nosso podcast. Que possamos discutir cada vez mais o tema da violência, não só na infância, né, mas a todas as pessoas vulneráveis e que sofreram algum tipo de violência. O Corém São Paulo defende essa bandeira. Nós temos uma atuação direta contra a violência sofrida aos profissionais de enfermagem. Possamos estar juntos, de mãos dadas, construindo cada vez mais um futuro mais seguro e melhor para a nossa sociedade. Amém. E você que nos acompanhou até aqui, né, muito obrigada. E se este episódio com certeza tocou você de alguma forma, que você possa compartilhar, levar cada vez mais a informação para outras pessoas, para que a gente possa fazer a diferença na vida dos seres humanos, das crianças, dos adolescentes, que são o foco aqui da nossa conversa, mas principalmente, né, que a gente possa realmente fazer a diferença enquanto profissional de saúde e enquanto sociedade. E não deixe de seguir também o nosso podcast nas melhores redes, nas plataformas digitais favoritas que vocês seguem. Porque você já sabe, aqui as portas da nossa sala de enfermagem estão sempre abertas para você.